Começa agora mais um De Papo com Alexandre Daniel. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Nós estamos diretamente da Avenida Paulista. Aqui a Avenida Paulista de domingo enche de gente. Eu quero fazer a minha brincadeira aqui. Eu quero ver se as pessoas acertam a palavra secreta. Vamos ver quem vai acertar a palavra secreta. Começa com a letra P, valendo R$100. Tá me olhando muito? Vem cá, corintiano. Qual é o seu nome? Azevedo. Azevedo, mora onde, Azevedo? Mora aqui no bairro de Genópolis. E você, quem é? É meu primo. Rony, amigo? Amigo. Primo, é a palavra secreta. Eu tenho uma palavra secreta aqui que começa com a letra P. Se você acertar a palavra secreta que começa com a letra P, ganha R$100. Se você não acertar, eu dou a segunda letra. Vai, P de Azevedo. para. P de para. Para? É. Para? Tudo. Errou. Você, letra P. P de Parelhas. Pareios? Parelhas. O que é parelha? É a cidade que eu moro. Ah, não é. Você mora lá? No Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Ó, aqui, ó, vou mostrar, vem cá. Agora é com pô. Pô. Valendo 50 agora. Pô. Porco. Porco? É. Não é. Valendo 50. Pô. Vem não. Pô. Vem. Vai não. Cá. Tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? Cláudia. Cláudia, você mora onde, Cláudia? Eu moro aqui em São Paulo. São Paulo, mas em que bairro? É Real Park. Real Park? Morumbi. Cláudia, valendo... Cláudia, isso? Isso. Valendo R$100. Eu tenho uma palavra secreta aqui, que começa com a letra P. Não tem por que eu mentir, ó. Letra P. Tá. Se você acertar qual é a palavra secreta valendo letra P, ganha R$100. Me perdi. Político. Político. Não é político. Mas agora valendo 50. Tô passando pra você aqui. Tô passando. 50. Polícia. Polícia. Ó. Não! Quase você acertou. Qual é o seu nome? Elton, Você mora onde, Elton? Santo André. Santo André. Se você acertar a palavra secreta com a letra P, você leva R$100. Padaria. Padaria. Não é. Paulista. Não é. P. Pato. Você tá me chamando de pato? Pode ser. Ah, não é. Polvo? Não é. Agora começa com a letra, ó, P. Chegou perto, que é Ó. Valendo 50 agora. Portugal. Olha pra câmera lá, olha pra câmera que nós estamos na televisão. Errou. Positivo. Errou também. Ponto. Errou também. Povo. Errou também. Agora você. Porcelana. Não acredito, meu bem. Qual é o seu nome? Lohane. E você mora onde? Santo André. Santo André, deu sorte. Você deu cola pra ela, ganhou porcelana! Ei, da onde você tirou porcelana, meu bem? Sei lá, é com PO. Todo mundo errou. E aonde você mora? Santo André. E tá aproveitando a Paulista e ganhou Obrigada. os meus R$50. Você ganhou uma lembrancinha, qual o seu nome? Bianca, você Tatiane ganhou 50, você é o Beto. Você que era pra participar, você viu que ela roubou a tua vez. Ganhou uma lembrancinha. Muito obrigado, viu? Tchau. Acabou a palavra secreta. Você queria participar? Não deu. Você também queria participar? Não deu também. E nós voltamos no próximo quadro. E agora o Dr. Paulo Camis vai falar sua saúde. Começa agora o quadro Sua Saúde com o Dr. Paulo Camis, da Clínica Camis. Muito obrigado pela recepção, Paulo. Alexandre, é um prazer ter você aqui, meu amigo. E hoje nós vamos tirar dúvidas. E olha só, idoso que cai é idoso que morre. É verdade essa afirmação? É totalmente real essa afirmação, é verdade. Tá? Como que acontece isso? Então vamos lá. Uma queda para um idoso, às vezes, tem um impacto semelhante ao de um acidente automobilístico para um jovem. É um negócio absurdo e é muito menosprezado. Todo mundo pensa que a queda, o impacto é porque o idoso se quebra. Não é. A maior parte das vezes o idoso não tem uma fratura. Mas o que acontece quando um idoso cai? Ele fica com aquele trauma na cabeça. Ele fica, caramba, tô caindo de maduro, agora não sou mais o mesmo.
puxa vida, antes eu fazia tudo, agora eu não consigo nem me movimentar direito que eu caio. E se eu me quebrar? Eu vou ficar um tempão de cama e não saio mais da cama. Aí vocês começam a entender o cenário na cabeça daquele idoso. Ele caiu, às vezes ele nem teve uma lesão física mais grave. Se teve, é uma catástrofe. Vai ficar um bom tempo de molho. Mas assim, mesmo se não teve, ele já viu aquilo acontecendo com uma série de amigos. Essa fratura. E aí o que acontece? Ele não quer mais andar. Ele tem medo de andar. Ele se acovarda. E nessa, ele para de andar, ele perde músculo. Ele perde músculo quando ele tiver que andar. Ele tem uma chance maior ainda de cair. Então, você tem que quebrar esse ciclo. Medo gera falta de mobilidade gera perda de músculo, que gera mais medo, então você tem que quebrar esse ciclo. Como é que você intervém aí? Agindo no emocional para tirar esse trauma e fazendo exercício, fisioterapia, fortalecimento das pernas, para ele recuperar a confiança na marcha dele. Então, o exercício mais importante é na parte inferior, é nos membros inferiores. Numa escala de prioridade do que o idoso tem que fortalecer. Eu diria que primeiro, segundo, terceiro lugar, perna. Porque o que vai dar independência para aquele idoso é o aparelho locomotor. Ele levantar e daqui até ali. Ele subir uma escada. Ele está fazendo uma viagem de ônibus, ele descer lá, tirar a foto dele e voltar. E é o que vai deixar ele independente. Segundo lugar, costas. Para sustentar o corpo. O eixo aqui e a pessoa não ficar com aquela postura que a gente às vezes deixa estigmatizada para o idoso corcunda. Não, quero o idoso bonitão. Postura ereta. Depois, abdômen para equilibrar com as costas. Então estamos trabalhando perna e o eixo aqui. Em último lugar, bem lá atrás, braço. Não é isso que a gente vê. Mas essa é a escala de prioridade. E o osso do idoso, ele fica mais fraco com o tempo? Ou isso é um mito também? Então, se você não estimula o corpo como um todo, ele vai atrofiando. Então, qual que é o maior estímulo para o osso? Carga. Tá? Então, você dando carga para aquele osso, você vai fazer com que ele não atrofie. A atrofia do osso a gente chama de osteoporose, que é um idoso que tem uma tendência maior à fratura. Então, a osteoporose e a sarcopenia, elas caminham juntas. Sarcopenia é a perda de massa muscular, tanto de quantidade como de qualidade. E a osteoporose é a perda de massa óssea. Então é uma tendência maior de fratura. E isso tem exames para ver se o idoso tá não tem sarcopenia nem osteoporose, isso? Exatamente. Então, por exemplo, quando a pessoa chega aqui na minha clínica, por exemplo, você foi submetido a isso, não foi? Não te coloquei lá para fazer uma bioimpedância? Foi sim. Então, exatamente. Então você vai lá, sobe naquela balança de bioimpedância e vai te dizer quanto você tem de músculo e gordura. Você tem que melhorar aí a quantidade de massa muscular e frequentemente diminuir a quantidade de massa gorda. Né? Aliás, até te parabenizei, você estava bem acima do peso e agora perdeu um bom peso aí, né? Eu já vi seus vídeos antigos aí, eu fiquei orgulhoso do Alexandre e do Daniel aqui. Eu já perdi bastante já, graças ao Dr. Paulo Camis. E, Dr. Paulo, a gente estava perguntando aqui, eu perguntei para você, o idoso que cai é o idoso que morre, porque ele fica com o emocional fraco, porque ele sofreu uma queda. Vamos chegar lá, né? Então, por que ele morre? Do que morre um idoso? Então, eu faço essa pergunta aqui no consultório, né? Eu olho para ele aqui, tá bem lá, tranquilo, aí eu vou lá perturbar aquele equilíbrio, né? Tirar ele da zona de conforto. Aí eu pergunto para ele, do que a senhora acha que vai morrer? Meu Deus, como assim? Sabia que você vai morrer? Eu vou morrer também? Mas estatisticamente, claro, a gente não tem bola de cristal, mas estatisticamente o idoso morre de problemas respiratórios, de pneumonia. É mais comum a pneumonia. Mais comum. Mas a pneumonia é causada por alguma coisa. E ela é causada em geral por a pessoa ficar acamada. Acamada é a pessoa não anda mais. Não andar. E aí ela perde a postura vertical, engasga,
vai pelo buraco errado, né? E tem uma infecção respiratória, pneumonia e morre. Então, se você desse a principal dica de hoje do nosso quadro Só Saúde, é o idoso que está assistindo em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, fazer exercícios. Não ficar com medo de andar mesmo. Se eu tiver que escolher um exercício para o idoso, não seria caminhada, tá? Caminhada é melhor do que não fazer nada. Se eu tiver que escolher um, seria exercício de força mesmo para a perna, musculação. Então, muito simples, você pode fazer em casa. Levantar e sentar da cadeira. Ah, ficou muito fácil. Então, faz agachamento. Pega uma cadeira mais baixa. Tá? Outro muito simples. Você ficar em pé e no lugar ficar dando pulinhos. Por 1 minuto. Uma vez por dia, 1 minuto, dando pulinho no lugar. Vai até estimular a sua postura ereta. Parece um negócio banal, né? Mas fundamental. Subir e descer a escada. Ah, mas tá fácil. Tá bom. Então sobe de 2 em 2. Tem coisas que dá para fazer em casa, tá? Ah, mas eu moro em prédio. Ué, pega o elevador e desce 1 andar antes. Ah, tá fácil, desce 2. Dá para você desafiar o seu corpo. Mostra para o seu corpo que ele é importante. Porque assim, o ser humano, o corpo humano, é uma máquina extremamente inteligente. Em que sentido? Tudo que você solicitar, ele responde. Você tem que saber dar o comando. Se você mostrar para ele que é importante ficar parado o dia inteiro num sofazão lá, sem fazer nada, comendo, o que ele vai fazer? Ele vai acumular gordura, calorias, né? E vai acostumar nisso. E vai eliminar o excesso. Ah, você não está precisando de músculo, então vamos eliminar. Não está usando. Tá bom. Então, você que está dando o comando para o seu corpo. Se você mostrar para ele que ele é necessário, não, estou estimulando ele, estou demandando com exercício, ele vai reagir de acordo e vai fazer com que você fique cada vez mais funcional. Então, esse é o ponto. E você viu um exercício simples, você não precisa ir na academia, você pode fazer em casa, mas é bom ir para a academia, fazer o fortalecimento, quem tem oportunidade? Se você puder, é um recurso melhor do que na sua casa. Você tem mais recursos lá do que na sua casa. Eu dei essas dicas para a pessoa que está no começo do começo. Mas ir para academia, eu diria que é o melhor estímulo que você pode dar para o seu corpo. E se ela tem algum problema de coluna, algum problema de labirintite, alguma outra doença, aí é bom ela ter um especialista ou um personal ou alguém ajudando essa idosa a fazer esse exercício de perna? Perfeito, Alexandre. Então, aí você tocou num ponto importante, né? A pessoa, às vezes, ela precisa passar por uma reabilitação antes de ir para o exercício, tá? E aí você falou, eu tenho uma labirintite. Tontura é um negócio que o geriatra é treinado para cuidar muito bem. Acabamos aqui o quadro Sua Saúde na Clínica Camis com o Dr. Paulo Camis. Você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos canais que já foram mostrados no vídeo. Muito obrigado, Paulo. Alexandre, é um prazer ter você aqui, foi um prazer. Tudo nasce de um sonho e aqui eu estou com o Carlos e com a Sabrina. E o Carlos e a Sabrina tocam esse estabelecimento tão bonito que não começou com você, né? Você chegou depois. Eu, na verdade, conheci, o Carlos, que eu chamo de Roberto, mas isso é uma outra história. E é Carlos Roberto o nome dele, tá? E ele já tinha aqui o Mills 1, né? Que a gente chama que é da Abílio Soares, que é o que iniciou tudo. E aí ele vai contar a história. E depois, né, quando a gente casou, teve filho, aí, na verdade, a gente inaugurou também o Mills na Domingos de Moraes, que é a segunda unidade. E você se encantou por esse sonho do Carlos? Eu me encantei por ele como um todo, né? Mas sim, é muito bonita a história e entender a trajetória e como tudo, né, tem um propósito e como a persistência, né, e a vontade das coisas darem certo e a visão, né, que ele teve. É muito legal. Tudo nasce de um sonho. O Walt Disney fez o Mickey, a Disney, de um sonho. Bill Gates, todos os empreendedores são sonhadores. A grande diferença que eu acho é que todo mundo tem, né, um sonho e
alguns realmente persistem, porque vão ter, né, desafios e dificuldades, você pode, né, às vezes não dá certo, não sei o quê, mas o que faz a diferença é você continuar, você persistir, você acreditar. E aí as coisas acontecem. É verdade. E como que começou esse sonho, Carlos? Então, na verdade começou bem lá atrás, né? Quando eu estava me formando na faculdade, né? Me formei em economia em 1990. Eu trabalhava numa multinacional de rolamentos, né? Uma empresa sueca. E a gente resolveu sair dessa empresa porque a gente queria montar um negócio, né? Eu digo que era eu e um rapaz que trabalhava comigo, né? Hoje você toca sozinho, isso, com a Sabrina, claro. Isso. E naquela época a gente montou um restaurante por quilo. Isso foi em 1991. Que os restaurantes por quilo, eles quase não existiam naquela época. Foi meio que o começo daquele boom dos restaurantes por quilo. E a gente montou um restaurante por quilo praticamente sem dinheiro, né? Porque a gente não tinha grana naquela época, né? A gente pegou a rescisão, vendemos um carro velho que a gente tinha, compramos as coisas para montar o restaurante num jornal que chamava Segunda Mão. Segunda mão? Segunda mão. Primeira mão chamava isso. Primeira ou segunda mão? Primeira mão. Não sei nem se ele existe hoje ainda, aquele jornal. Acho que não existe, né? Não existe mais. E montamos um restaurante, o restaurante foi um sucesso. Em 3 meses, estavam entrando 400 pessoas por dia no restaurante. Caramba! 3 meses. E aí a coisa começou a acontecer. Você nem conhecia ele nessa época? Não, nessa época não. Inclusive eu era bem jovem. Porque Continua jovem. A nossa diferença de idade é 14 anos, 14 né? anos. E aí a gente montou esse restaurante, o restaurante deu muito certo. E aí apareceu a oportunidade de comprar esse local aqui, que na época era um bar que tinha feito muito sucesso em São Paulo na década de 80. Qual bar, lembra? Chamava Café Maravilha. Café Maravilha. Café Maravilha. E eu comprei o Café Maravilha, e era um bar musical, era como se fosse, lembrava um pouco um bistrô francês, né? Com todas aquelas coisas de café mesmo, porque a década de 80 em São Paulo tinham muitos cafés, né? E aqui também era uma das referências em São Paulo, Café Maravilha. Só que ele já estava decadente e quase falido. E a gente montou, compramos, renovamos, reformamos e começamos a fazer coisas interessantes nele, né? Então, tinha um cardápio musical muito interessante. Durante a semana a gente tinha uma coisa que a gente chamava de novos talentos, né? Então a gente dedicava esse espaço para artistas que tinham composições próprias, né? Vim cantar, vim se aparecer, Você veio? Olha, eu era muito nova. Muito nova. Eu tô falando isso para falar que nessa época a gente tocou aqui com Zé Cabaleiro e Chico César. Nossa! Bem legal. Esses dois... Eu já ouvi acho que umas 10 mil vezes, mas é muito bom. Inclusive o Chico César acabou fazendo um pouco despontando para o cenário musical brasileiro, porque ele tocou aqui. Não porque ele tocou aqui exatamente, porque eu tinha um assessor de imprensa que era um cara que tinha uns contatos, inclusive com a irmã da Daniela Mercury e com a Daniela Mercury, que mandou o disco do Chico para lá e a Daniela resolveu gravar uma música do Chico. E aí o Chico despertou pro cenário brasileiro, né? Então isso foi interessante. E aí o Mr. Mills nasce em 1998, né? Isso, 98. E aí, assim, chegou um momento que tocar um bar como aquele era muito trabalhoso, né? Então tinha que chegar às vezes 6 da tarde aqui, sair às 6 da manhã. E a minha primeira esposa engravidou. E eu falei assim, eu não quero mais trabalhar tantas horas por dia, né? Assim, ficar na madrugada inteira e tal. E aí naquela época, eu saía daqui do bar, né? Tocando rock and roll, blues, essas coisas, né? Saía 2 horas da manhã daqui, às vezes, durante a semana, e eu ia pro Chico Hambúrguer, que era na Dr. Arnaldo ali, que tem até hoje lá, comer um hambúrguer, né? E o lugar tava sempre cheio, né? Sempre lotado, né? E eu sempre fui uma pessoa extremamente observadora, né? Aí às vezes eu ia no banheiro e via aquele monte de papel, né? Aí ficava imaginando, cara, deve ter passado umas 500 pessoas aqui, né? Porque o banheiro demonstra o que aconteceu, né? Falei, cara, eu acho que eu vou montar uma hamburgueria lá onde é o Café Maravilha, né? E a gente resolveu montar. E aí, então, em 98 surge o Mr. Mills. Agora deixa eu perguntar pra Sabrina, você gosta de hambúrguer? Eu adoro hambúrguer, mas não é só hambúrguer que tem aqui, tem
muita coisa. É um lugar muito democrático, porque além de hambúrgueres de todos os tipos, inclusive vegetariano, tem pratos deliciosos, saladas, mas o hambúrguer realmente é sensacional. E eu convido você a ir no Instagram, alexandredaniel.oficial, que você vai ver exatamente agora a minha visita aqui comendo os hambúrgueres. E é muito bom. O meu namorado, o Lucas, adorou os hambúrgueres. Amor. Né, Lucas? Né, amor? Você adorou. E aí, por que você resolveu colocar o rock junto com o hambúrguer? Então, porque no Café Maravilha a gente tinha bandas de rock e blues aqui. E eu sempre amei rock e blues. Então, eu falei, vou montar uma hamburgueria, mas eu não consigo viver sem a música, né? E eu acho que o rock e o blues, eles têm muito a ver com o hambúrguer, né? Você pensa, por exemplo, você vai lá para os Estados Unidos, a maior parte das casas de hambúrguer, eles tocam rock and roll. O Hard Rock Café é um exemplo disso, né? Essa ligação de rock, blues e hambúrguer, ela sempre foi feita, né? Então, trazer também esse rock clássico para a hamburgueria seria também uma coisa legal, porque se atrairia um tipo de público mais velho, um público que gosta desse tipo de música, né? Então, casou o que eu gostava com a ideia de que isso iria funcionar também. E você gosta de rock? Adoro rock. E qual que é o teu cantor, banda favorita? Eu amo Pink Floyd. Pink Floyd, minha mãe também. E você? Pink Floyd, U2. Minha mãe é Pink Floyd, tem até o disco, LP até hoje. E ai se você tocar nesse disco. Raridade. Né? Raridade. E vocês também têm uma segunda unidade. A primeira unidade fica em qual endereço? Então a primeira é essa aqui, que é na Bílio Soares, 165, no Paraíso. E a segunda unidade é na Vila Mariana, que é na Domingos de Moraes, 2987. Qual que é? 2987. O fundador sempre sabe, o sonhador sempre mais sabe, né? Eu sou ruim com números. Eu também, eu sempre me confundo nos números. E como que você está vendo a transformação da noite paulistana? Porque na década de 80 e 90 a pessoa era mais baladeiro, mais madrugadeiro. Agora a noite diminuiu em São Paulo, né? Como que você está vendo esse movimento? O fenômeno aconteceu na Covid. Tanto é que antes da Covid, as duas casas elas funcionavam até as 4 da manhã, de sexta e sábado, e tinha público. Hoje eu não consigo passar das 2 horas da manhã, por exemplo. Chega 1h da manhã, 1h30, já está tranquilo o movimento, já não... Cedo, né? A sensação que a gente tem, por exemplo, elas saem mais cedo, então o movimento começa mais cedo e termina mais cedo. Então mudou a característica, as pessoas pararam de sair, elas saem nos horários, né, um pouco mais cedo, de uma forma um pouco diferente. Eu vi que tem uma transformação, até a Rua Augusta não tem mais aquele movimento que tinha, né? Aí encerrou. Eu acho que mudou muito assim, a perspectiva das pessoas mesmo com essa coisa do horário, né? Outra mudança que aconteceu, por exemplo, antes o dia mais cheio de todos era sexta-feira na hora do almoço, por exemplo, né? Hoje a gente tem dias mais cheios de terça, quarta e quinta. Segunda é bem mais tranquilo em relação a esses 3 dias, e a sexta deu uma tranquilizada também, então você deu uma diluída, até por causa dessa questão do home office e tudo isso, mas acabou equilibrando os dias, o que foi interessante. Então você tem movimentos bem sincronizados, grandes nos outros dias, sem ter aquele sexta-feira que era caótica, e é difícil de trabalhar num movimento muito caótico. O que era delicioso, mas, né, o caos também não é muito bom. Por que vocês resolveram colocar na hora do almoço? Eu acho que, na verdade, nas duas casas tem um perfil de público muito interessante para o almoço, né? E como já tinha, mesmo na época do Café Maravilha, a gente sempre teve essa característica de ter refeição na hora do almoço. Então esse ponto aqui, por exemplo, desde o Café Maravilha, lá atrás, ele foi inaugurado em 1978. E dessa época para frente, ele sempre teve almoço aqui. Então esse ponto sempre teve almoço. E a gente, o que fez, a gente foi, continuamos com isso, né? E o que a gente mudou é que alguns anos atrás, era na verdade um restaurante por quilo. E de 5, 6 anos atrás para frente, para cá, a gente transformou num restaurante à la carte, né? E isso está funcionando muito melhor do que era o restaurante por quilo, né? Eu acho que vale dizer assim, que na verdade Mr. Meals mesmo foi a partir do momento que virou à la carte, né? Antes não era exatamente do Mr. Meals,
e a gente colocou todo o nosso DNA, né, do rock, do burger, trazendo assim uma parte de steak maravilhoso, então o bife chouriço, o entrecô, vários outros como filé mignon, tem pratos do dia, é um movimento muito gostoso e é uma clientela muito legal, porque ele tá no entorno e ele vem praticamente todo dia, então você consegue cativar esse pessoal com né, pratos muito saborosos que ele sabe que vai encontrar, além de, né, pratos mais diversificados, que são esses pratos do dia que você tem cada dia um diferente, troca durante de uma semana para outra. Então isso é muito gostoso. A coisa da diversificação, o nosso cardápio é bem grande, né? Então a diversificação consegue agradar bastante gente, né? Então, por exemplo, tem famílias que vêm aqui, uma parte come lanche, outra parte come um prato do dia. Ou, por exemplo, à noite não tem essa coisa do prato do dia, né? À noite é só o à la carte mesmo. Mas dentro do nosso cardápio, por exemplo, a gente tem um bife de chorizo maravilhoso, né? Uma carne boa, com guarnições legais, né? Então, tem gente que opta por de repente, comer um prato, comida, e outras pessoas comeram hambúrguer. A maior parte das pessoas comem hambúrguer, principalmente à noite, né? Que a noite é do hambúrguer mesmo, né? Mas tem essa versatilidade, eu acho, né? Então o Mills, ele se caracterizou por essa versatilidade. Tem muitas hamburguerias em São Paulo que é só hambúrguer e ponto. É verdade. Né? Então, como a gente tem também um espaço legal, um espaço que também tem cara de... Eu acho que o Mills ele tem um pouco cara de bar, um cara misturado com cara de restaurante, com cara de hamburgueria, né? É meio que um mix de todas essas coisas, né? Então acaba agradando todo esse tipo de público, né? E eu convido você que fica só nos restaurantes que você vai, ou no McDonald's, ou no Burger King, você experimentar um hambúrguer verdadeiro. E você vai se sentir tudo em família, como o Carlos falou, vai ter pratos para toda a família, para a vovó, para a mamãe. E conheça São Paulo, é muito importante conhecer São Paulo e ficar no centro da cidade. Ficar aqui perto da Paulista, é pertinho, dá para você vir andando da Paulista e depois comer um dos melhores hambúrgueres que eu já experimentei. É importante, hoje as pessoas não querem ir num restaurante só ter a experiência da comida. A experiência ela é mais ampliada, né? Ela é sensorial, ela é a música que você toca, ela é o visual da decoração, né? Que você enxerga, né? Então, por exemplo, antigamente as hamburguerias, pensando lá no começo, McDonald's, Burger King, né? Ela não atraía muita gente como se fosse uma saída, uma diversão, né? O cara ele ia comer o lanche e ir embora, né? Hoje, assim, muitos casais falam, pô, vou falar pra namorada, vou te levar numa hamburgueria. Ela fica feliz, porque na verdade vai num lugar legal. Porque hoje as hamburguerias, não só é minha, mas assim, uma grande quantidade de hamburguerias são bonitas, são lugares legais para você ir, né? Para você se divertir ali. Então não é só a comida, é toda a experiência. É toda a experiência. E se você quiser, você pode visitar as duas unidades, você fala a primeira e ele fala a segunda. A primeira é? Então, a primeira é na Paraíso, na Abílio Soares, 165. E a segunda unidade? Vila Mariana, Domingos de Moraes, 2987. Conheça que você vai adorar. Carlos, siga a gente no Instagram, hein? Qual que é o Instagram? É Mr. Mills Hamburgueria. Agora é você? Qual que é o Instagram? Mr. Mills Hamburgueria. Muito obrigado, Sabrina. Eu que agradeço e tenho certeza que você vai ter um momento maravilhoso também, como você já teve antes, agora, porque como você vê, é um ambiente muito gostoso de estar. É gostoso. Essa é a ideia, você sentir acolhido em todas as formas, não só no paladar, mas no visual, na parte auditiva também. É isso que agrega tão gostoso o Mills, todas essas áreas, né? Juntando o rock, um sabor delicioso, um ambiente agradável, com uma luz gostosa. E os colaboradores, que dão a diferença. Certeza, eles são simpáticos. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, o hambúrguer de vocês é um dos melhores. Muito obrigado. Dos melhores. Você muito bem captou a ideia americana e estamos aqui e como a Sabrina falou, é acolhedor, muito acolhedor. O Mills já está indo para quase 30 anos, né? Agora, deixa de comer que eu tô com fome. E acabou mais um De Papo com Alexandre e Daniel. Que peninha, mas volta semana que vem mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Sem você esse programa não existe. E me siga nas redes sociais, alexandredaniel.oficial no Instagram. E volto na próxima semana com mais um De Papo com Alexandre e Daniel. Tchau, pessoal, tchau!